Olá, bom dia! Começa agora o Tocantins Rural, hoje, quarta-feira, 8 de novembro. Vamos ver o que é destaque no agronegócio tocantinense? Nesta edição você vai ver cuidados com acidentes elétricos nesse período chuvoso e também commodities agrícolas, o que são? Essas e outras notícias você confere agora aqui no Tocantins Rural. Commodities agrícolas são produtos primários do agronegócio e possuem um valor universal e geralmente são comercializadas em seu estado natural ou com baixa industrialização. Mais informações sobre esse assunto você confere agora na reportagem. Commodities agrícolas são mercadorias originadas do agronegócio, que passam por poucas intervenções industriais em seus processos, ou seja, são comercializadas praticamente em seu estado natural. Ligadas ao setor primário, as commodities possuem alto valor comercial para o mercado econômico, uma vez que são utilizadas como matéria-prima para a produção de outros produtos. Uma das mais importantes commodities agrícolas é a soja, grão esse bastante produzido aqui no Tocantins e exportado pelo Brasil, com importante papel na Bolsa de Valores. As commodities agrícolas movimentam o agronegócio, já que são essenciais para manter a cadeia produtiva funcionando, além de serem grandes influências econômicas. Nesse sentido, elas são investimentos negociados por meio de contratos futuros, muito indicados para quem deseja atingir objetivos financeiros de longo prazo. Vale ressaltar que as commodities agrícolas sofrem interferência com relação à oferta e demanda. Assim, o preço pode variar conforme os valores das ações constados na bolsa. É possível negociar commodities direto com o produtor rural, antes mesmo do fim da colheita. No entanto, isso não possui grande interferência no preço estabelecido pelo mercado. Nesse sentido, não há também uma regra que padronize os preços pelos quais as mercadorias devem ser comercializadas, sendo que parcerias podem ser fechadas de outras formas. O Brasil ocupa o lugar de um dos maiores e mais importantes produtores e exportadores de commodities agrícolas do mundo. Fatores como clima, extensão territorial, recursos naturais e terras férteis contribuem para o protagonismo. A Primavia Motors está em um novo complexo com várias marcas e muitas novidades. Para você, tudo em um só lugar, a sua marca e o seu veículo. Confira! Renault Alliance, a maior ação de vendas da cidade para você sair de 0 km. Nova Renault Aroc por R$ 99.990 mais 2 primeiras revisões inclusas. O compacto mais econômico da categoria com preço de nota fiscal de fábrica. Kwid 2024 a pronta entrega por R$ 62.990. Entrada mais 48 vezes de R$ 970,05 mais emplacamento grátis. 6 anos de garantia e 3 primeiras revisões inclusas. Corra para Renault Alliance Palmas e Araguaína. Consulte condições. O seu novo complexo Via. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos para conversar com Tony Franco, coordenador da Energisa, sobre prevenção de acidentes. Não saia daí que eu volto já. Estamos de volta com o Tocantins Rural aqui na programação da TV Norte SBT. O período chuvoso já começou e você precisa saber, os principais cuidados para evitar acidentes elétricos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Tony Franco, ele que é coordenador do Centro de Operação Integrada da Energisa. Bom dia, seja bem-vindo ao Tocantins Rural. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Tony, vamos começar dando dicas para o pessoal que está em casa nesse período chuvoso, o que pode e o que não pode fazer. Então, no período chuvoso é muito importante as pessoas ficarem, tem um movimento de tempestade, as nuvens estão fechando, vai vir aquela chuva. Muito importante procurar locais abrigados, longe de árvores, No Tocantins existe um índice muito alto de descarga atmosféricas, mais conhecido como raios, Só em 2023 já foram mais de 3 milhões de raios, de descargas atmosféricas que caíram no estado. Então, muito importante, procure um local, um ambiente
que seja protegido, né? Esse é o principal. E nunca fique próximo das redes elétricas, né? O mais importante ainda, não vá trabalhar com nenhum equipamento elétrico nesse momento, né? Não vá ligar e nem desligar nenhum equipamento. Procure desligar antes da tempestade, durante a tempestade, não vá mexer com nenhum equipamento elétrico. Isso é uma das dicas mais importantes que a gente tem para as pessoas, né, se cuidarem nesse momento de descarga, de chuva, de tempestade, de vento, que a gente está tendo intensidade bem alta no Tocantins. Quando você fala equipamentos elétricos, quais seriam esses para as pessoas conseguirem visualizar melhor? Quando a gente fala de equipamento elétrico, olhando já para o meio rural, né, a gente tem lá, na residência, assim, a dona de casa lá da TV, batedeira, liquidificador, todos os equipamentos elétricos de dentro de casa, mas também tem o produtor rural que trabalha lá com a ordenhadeira, trabalha com motor elétrico para forrageira, trabalha com talvez uma furadeira elétrica para fazer algum serviço de marcenaria. Então, todo equipamento elétrico. Está tendo uma tempestade, muitos raios caindo, você cessa todas essas atividades. Para essas atividades com energia elétrica, espera a tempestade passar, depois volta a fazer essa atividade envolvendo equipamentos elétricos. Só nesse ano no estado do Tocantins, mais de 3 milhões de raios, né, já caíram aí de janeiro até agora, né, início de novembro. Isso se deve também pelo El Niño? Isso é de acordo com as informações dos especialistas, né, a gente tem uma parceria muito forte com o NetClima, né, Energisa e NetClima. As informações que a gente tem, que é muita influência do El Niño, né, a gente vem passando por uma onda de calor, muitas chuvas intensas, tempestades intensas, com descargas, ventos muito fortes, e esse período deve se estender até março de 2024. Certo. E alguns mitos que as pessoas têm, né? Principalmente produtor rural, quando está em época de chuva, tempestade, está trabalhando ali na lida, procura, às vezes começa a chover, vai para debaixo de uma árvore, isso é errado, né? Ou se não, pessoas que estão a cavalo, falam assim, não, vou chegar mais rápido se eu for a cavalo, já está no cavalo, então acho que é mais rápido, mas essas e outras coisas não podem ser feitas, certo? Se eu estou no campo, né, lá na área, na pastagem ou na lavoura, é muito importante assim, não procurar se esconder, se abrigar debaixo de árvores, né? Ir para um local onde não tem nada, né? Se eu sou o objeto mais alto que está naquele local, eu procurar abaixar, né? Ficar agachado nesse momento, se me tornar um objeto mais baixo, né? Para não atrair. Para evitar que eu seja esse ponto de referência do raio. E se eu estou num animal, né, a cavalo, por exemplo, eu também descer do cavalo, né, isso é importante, sempre dar passos curtos, pequenos, porque se houver uma descarga elétrica próxima, existe uma dissipação de corrente de tensão no terreno, né, sendo um pouco técnico isso, mas assim, acho que é importante. E pode haver uma tensão de passo, que a gente fala na engenharia, né? E isso pode ocorrer uma descarga elétrica na pessoa. Então, assim, muito importante dar pequenos passos, bem curtos, não andar em animais tipo cavalo. Excelente. Excelente dicas, Tony. Muito obrigada pela sua participação aqui no Tocantins Rural. Obrigado. Estamos à disposição. Sempre precisar, só chamar que a gente está à disposição, tá? Certo. Você confere agora o que é notícia no agronegócio. Com a chegada do período chuvoso no Tocantins, o risco de acidentes com animais peçonhentos aumentam. A proliferação desses insetos que servem de alimentos, o lixo e o acúmulo de água em seus abrigos forçam a locomoção desses animais. Por isso, é necessário ficar atento. Na última segunda-feira, um cantor sertanejo morreu vítima de picada de aranha. Acompanhe na reportagem. Segundo a família, o cantor Darlin Moraes, de 28 anos, foi picado por uma aranha na região do rosto na semana passada. A área logo começou a escurecer e ele então começou a apresentar reações alérgicas. Darlin chegou a ser internado no Hospital Geral de Palmas, mas morreu no início da manhã da última segunda-feira. A principal suspeita é que ele tenha sido picado pela aranha nesta casa da família ao fundo. O cantor miranortense deixa uma mulher e 2 filhos.
De início, a família preocupada levou Darlin para o hospital da cidade de Miranorte, onde na sexta-feira, dia 3, ele recebeu alta. Em seguida, foi necessário viajar até a capital do estado, onde lá ele ficou internado no Hospital Geral de Palmas. De acordo com o especialista, Darlin pode ter sido picado por uma aranha marrom. Uma das formas de evitar acidentes, tanto com a aranha marrom, que a aranha marrom é a aranha que apresenta o maior número de acidentes aqui no estado do Tocantins, é observar as duas faces das roupas antes de vestir, a face de dentro, a face de fora, para ver se não tem a presença do animal. Observe dentro dos calçados, antes de calçar um tênis, antes de calçar um sapato, observe se dentro desse tênis, desse sapato, não tem a presença de aranha. Observe a superfície das camas antes de deitar na cama. Observe atrás dos móveis para ver se não tem ali uma teia de uma aranha, para poder você fazer uso daquele tipo de roupa, ou aquele tipo de calçado, ou utilizar uma toalha. Assim a gente consegue evitar acidentes com esses animais. Se por algum acaso você der de cara com uma armadeira, eu aconselho a evitar o contato com ela, mantenha a distância. Caso não tenha como manter a distância e tenha que retirar o animal daquele local, tome cuidado ao manipular este animal, porque ele sim projeta um ataque. A enteada do cantor também foi picada pela mesma aranha que vitimou Darlin Moraes e começou a apresentar os mesmos sintomas em um dos pés. Ela foi internada e também deve ser transferida para o HGP. De acordo com a família, o estado de saúde dela é estável. De acordo com o especialista, o período chuvoso faz com que os animais peçonhentos saiam das tocas para procurar locais secos e podem invadir casas. Por isso, é importante ficar alerta. Evitar uma picada com uma aranha assim, é necessário que nós possamos compreender melhor a ecologia das aranhas. As aranhas são animais de pequeno porte, são pequenas, e que o seu microhábitat, ou seja, o seu local de moradia, geralmente não apresenta luz solar, então é baixa intensidade solar e um pouco mais úmido, como por exemplo buracos em paredes, buracos no solo, debaixo de entulhos, debaixo de telhas, debaixo de tijolos, atrás de armários, atrás de camas, debaixo de camas. Então esse é o microhábitat das aranhas, Essas aranhas, elas apresentam, de forma geral, as aranhas apresentam hábitos noturnos, ou seja, elas costumam sair durante a noite para poder, geralmente, se alimentar, procurar suas presas que são pequenos insetos, como moscas, por exemplo, e durante o dia elas estão abrigadas em suas tocas, que são esses microhábitats que eu acabei de citar. O Tocantins Rural fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu estou de volta com mais informações sobre o agronegócio tocantinense aqui no SBT. Para essas e outras informações, acesse tocantinsrural.com.br. Um excelente dia para você e até amanhã!